Tem muito médico frustrado no mercado porque nunca conseguiu medir os resultados através de marketing médico. Só que a gente tentou entender, estudamos algumas empresas, algumas soluções e o porquê desses médicos não conseguirem medir esses resultados, e a gente entendeu que grande parte do problema é porque o médico acaba não sabendo o que ele precisa analisar para identificar gargalos e conseguir corrigir. Só que o problema maior é que as próprias agências de marketing ou profissionais não conseguem também entender o porquê que o médico não está conseguindo ter um retorno sobre o valor investido. E isso acaba gerando uma briga entre é culpa da recepção, é culpa dos leads do marketing, e não é assim. Eu quero fazer um desenho aqui, eu quero te mostrar como é que a gente vai identificar o gargalo e como é que a gente pode crescer até 3, 4 vezes mais o retorno sobre o valor investido em marketing sem necessariamente aumentar o valor investido. Primeiro a gente tem que entender o que faz sentido para a nossa clínica. A gente tem que aprender a escolher os melhores canais de aquisição de acordo com as nossas necessidades atuais. Instagram ou Google, Google ou Doctoralha. Tudo isso a gente precisa medir, né? O que faz sentido de acordo com aquilo que a gente está procurando. O Instagram, por exemplo, é um canal de comunicação. E quando a gente se comunica melhor, é lógico que a gente passa a valer mais, a gente retém a atenção de quem já conhece a gente e, esporadicamente, a gente tem novos pacientes. Só que o Instagram, ele não é um canal direto de vendas, não é um canal de conversão direto, é um canal de comunicação. Então ele funciona, só que ele funciona no médio e longo prazo. A gente tem que construir, a gente tem que saber usar e se conectar com os nossos pacientes para lá no futuro eles começarem a nos indicar e eles criarem o interesse de vir se consultar ou realizar algum procedimento com a gente. Se a sua necessidade é mais urgente, você sim tem que estar fazendo isso. Só que você tem que canalizar melhor os seus esforços e investimento. Então não é ali que você deveria, se você precisa de um retorno mais rápido, estar investindo. Então o Google já faria mais sentido e o Doctoralha também. Porém o Google ele é um pouco melhor do que o Doctoralha porque lá você tem uma concorrência menor e você controla melhor o posicionamento, a geração de demanda. O Doctoralha faz muito sentido para quem já tem uma reputação, só que ainda assim eu indico estar fazendo os dois. Esses dois canais eles tendem a dar um retorno melhor. Só que, ponto importante, todo mundo que vem da internet, seja do Doctoralha, seja do Google, seja do Instagram, ele vem com uma série de restrições e questionamentos. No Google principalmente, por quê? Não é que o lead é ruim, o problema é que no Google a gente não consegue fazer uma segmentação bem direcionada. A gente só consegue segmentar pela pesquisa feita pela pessoa. E através da pesquisa a gente tenta identificar um nível de intenção por trás, né, daquela demanda. A gente consegue identificar se a pessoa realmente quer, se ela realmente tem um problema, se ela está só especulando. Só que a gente não sabe classe social, a gente não sabe onde essa pessoa está localizada, a gente não sabe quase nada sobre este paciente. Então a gente tem que gerar demanda e esse filtro precisa acontecer na recepção. Se a gente fica só projetando o melhor cenário, o melhor cliente, o melhor paciente lá fora, a gente acaba se frustrando muito, porque ele não vai chegar, isso não vai acontecer, você não vai conseguir trazer crescimento. Um outro ponto que a gente repara, né, que acontece sempre, que tem várias reclamações, o Google só traz demanda de convênio para nós. Isso também é algo lógico, tá? Não é o que vocês gostariam, não é o melhor cenário, mas é o real. Por quê? 30% da população brasileira, em média, tem acesso à saúde privada através de convênios. Só que quando a gente faz um estudo para entender onde vivem essas pessoas, a gente vê que em todos os bairros de poder aquisitivo mais elevado tem maior concentração de pacientes com convênio. Isso quer dizer que quem pode pagar, quem tem budget ali para fazer um tratamento, um exame, um procedimento na sua clínica, ele também já tem convênio. E se ele está no Google, ele está lá porque ele não te conhece ainda. Provavelmente ele está procurando a solução de um problema já existente. E por não te conhecer,
ele vai preferir o atendimento pelo convênio. Ele não conhece ninguém que foi listado ali no Google. Por não conhecer ninguém, o nível de consciência e credibilidade sobre aquele profissional é muito baixo. Então é natural que ele questione. E isso não quer dizer que a demanda de lá não possa pagar. O que a gente faz também? A gente melhora o atendimento. A gente explica na recepção, no atendimento, o porquê de se consultar com você, os diferenciais competitivos, o que tem de diferente. Tem um tempo maior de duração a consulta, o retorno é dentro de qual período de tempo, o que você pode proporcionar a mais, tudo isso a gente está falando de um paciente que nunca foi consultado, então a gente precisa passar isso na recepção, e por isso a gente precisa olhar as métricas de marketing de dentro do consultório para fora. Não é aumentar a demanda, não é ter um custo menor de pacientes ainda, não é ter um CPC, né, custo por clique adequado, que isso é o que os caras falam. O pessoal do marketing fala, seu custo por clique está de 90 centavos. E aí a gente acaba, não, tá muito baixo, né? Eu tenho um colega que paga R$5, que paga R$10 o custo por clique, 90 centavos, está excelente, vamos colocar mais dinheiro. Não funciona dessa forma. Porque o mais importante para uma clínica é o paciente dentro do consultório. A ligação, o WhatsApp, esse custo de clique, nada disso paga os boletos da clínica. Então o que é importante é a pessoa sentada, mesmo que ela tenha gasto do nosso investimento uns 5, 10 reais ali do clique. Porque se ela gerou, imagina que esse paciente evoluiu para alguns exames realizados dentro da própria clínica e desses exames ele veio a fazer uma cirurgia. A gente investiu os R$5 de clique nele, mas a quantidade total dos contatos, para ele chegar até a gente investiu os R$50 e ele retornou 15, 20 mil bruto ali para a clínica. Então faz sentido a gente pagar R$50 por uma pessoa que deixa dentro da clínica 15, 20, 30 mil reais. E não faz sentido a gente pagar 90 centavos para ter 100 contatos, onde desses 100 contatos apenas 6 se tornam pacientes e deixam para a clínica uma consulta com repasse do convênio de R$97. Então qual que foi mais relevante? É isso que a gente precisa entender. Então esquece esse negócio de quantas impressões, qual que foi o custo por clique, qual que foi o CTR, nada disso importa. E as agências de marketing querem te mostrar isso, porque eles sabem que você não vai entender e eles vão usar isso como uma forma de colocar a culpa dentro da clínica. Então nada disso importa. Então eu vou desenhar um funil e vou mostrar de trás para frente como a gente deveria acompanhar os resultados da nossa clínica. Então aqui no final do nosso funil nós temos todos os pacientes e o quanto que eles geraram de receita para nós, né? Isso é muito importante, então a gente vai começar identificando dessa forma. Detalhe importante, anota, grava, tira print aí. Agora, neste momento, nós precisamos saber de onde os nossos pacientes vêm. Isso precisa ser separado e não precisa ser perguntado no telefone. Se o profissional de marketing que te ajuda hoje, ele não conseguir te mostrar qual foi a pessoa que veio do marketing, qual foi a pessoa que veio do Instagram, qual foi a pessoa que veio do Google, qual foi a pessoa que veio do Doctoralha, qual foi a pessoa que veio do Google que pesquisou pelo seu nome, ele não pode te ajudar. E você não vai conseguir se ajudar, porque se a gente não separar, a gente não consegue saber de onde a gente está tendo retorno, a gente não consegue saber onde a gente está perdendo dinheiro e a gente não consegue fazer as estratégias necessárias para a gente otimizar. Então, primeiro de tudo, separar a demanda por canais, tá? A gente precisa separar por canais de aquisição. Ah, eu vi vocês no Google, tá, mas você viu naquele Google Business Profile, que é o mapazinho que tem ali as minhas informações, você veio através do site institucional, porque você pesquisou meu nome. Olha que interessante, alguém que pesquisa o nome da sua clínica, Clínica Valor Médio em Brasília, essa pessoa pode estar no Google pesquisando porque ela recebeu uma indicação. Então um colega falou para ele procurar Valor Médio, não tinha um contato na hora para passar, ele foi na internet, te encontrou ali naquele cardzinho do Google que é gratuito ou pelo seu site institucional. Este paciente é um paciente de Google? Ele é um paciente de Google Ads? Ele não é um paciente de ações pagas de marketing. Ele é uma indicação. Só que se você perguntar, provavelmente ele não vai falar que o fulano indicou.
provavelmente ele vai falar, não, fui na internet e peguei o telefone de vocês aqui. Então você não sabe se ele veio do marketing, e às vezes você está até atrelando o resultado do marketing. No final das contas, todos aqueles 1.000, 2.000 que você está investindo para trazer novos pacientes, pode não estar te gerando nada, ou pode estar gerando muito, só que você nem sabe. E você nem sabe se você coloca mais dinheiro ou se você tira dinheiro. Então, primeiro de tudo e mais importante, separar de onde cada paciente está vindo. E por isso que a gente sugere você ter um site institucional e ter para os anúncios landing pages, porque o dos anúncios você precisa saber melhor do que o do institucional. Muito importante fazer isso, tá? O relatório que você vai pedir a partir do próximo mês eu quero saber quantos pacientes vieram do Google, como que você me prova que esse pessoal veio do Google, quanto de retorno que ele me gerou e quanto que eu investi pelo paciente dentro do consultório. Nada de CPC, CTR, eu quero saber mais. Então vamos lá. Primeiro a gente quer saber, depois que separou, a gente quer saber exatamente isso que a gente falou agora. Depois de separado, quanto de receita bruta mesmo eles geram para a nossa clínica. Então qual foi o valor faturado deste pessoal que veio através das ações patrocinadas de marketing. Ao descobrir isso, você vai pegar o valor total e dividir por cada um novo paciente que veio da internet e vai descobrir o ticket médio gerado através dessas ações de marketing. Duas coisas importantes. A gente quer saber o quanto de retorno que a gente teve para depois a gente fazer um cálculo de retorno sobre investimento. A gente quer saber o ticket médio para a gente saber se está melhor do que o ticket médio particular, melhor do que o ticket médio de convênio, se está relevante, se não está, se quem vem da internet só gera consulta. Tudo isso a gente vai precisar saber antes da gente investir em mais demanda, tá? O problema não é mais demanda, é como que a gente está trabalhando com ela. Beleza, identificamos isso, deixamos isso anotadinho e a gente vai um passo atrás. Quantas pessoas em quantidade entraram em contato? Aqui eu estou falando de quantas que vieram dentro do consultório, agora a gente está falando aqui atrás. Quantas, vou desenhar um telefonezinho, que entraram em contato? Quantas pessoas entraram em contato? Isso aqui é muito importante, tá? Eu quero saber quantidade, mas eu quero saber dessa quantidade quantos agendaram. E daqui a gente tem 3 métricas, tá? Temos quantidade, 4 métricas na verdade, né? Vou botar aqui QTD, quantidade de pessoas que entraram em contato, quanto que custou cada pessoa dessa, que a gente vai pegar o valor investido em marketing total e dividir pelo número de pessoas que entraram em contato, para a gente ter o custo por lead, que se chama, mas é o custo por contato. Isso aqui já começa a ter relevância. Só que além da quantidade do custo por cada ligação, eu quero saber também quantas pessoas agendaram, quantidade também, tá? E eu quero saber, mais importante de tudo, percentual de quantos compareceram. Então, legal, de trás para frente. Quantas pessoas foram? Quanto de receita que ela gerou para a gente? Qual foi o valor médio de cada um paciente? Agora a gente vai um degrauzinho para trás e aí a gente começa a ver quantas pessoas ligaram para a gente no total. Destes, quantos compareceram, né? Quantos agendaram, agendamento, quantos compareceram e qual foi o valor pela ligação e pelo comparecimento. E aqui a gente já começa a ver gargalos. Fizemos uns estudos, né? Tem 5 anos que a gente vem levantando esses dados e a gente viu que para cada 100 contatos, as recepcionistas agendam em média 13 pacientes. A gente viu nesse estudo também que a média, tá? Eu espero que vocês estejam melhor do que essa média, mas a gente viu também que de 13 contatos, 50% não comparece, ou seja, quase um problema cultural brasileiro. Mas a gente tem 13 agendamentos, 50% não comparece, a gente tem 6 ou 7 pacientes. 100 contatos para 7 pacientes. Muito esforço para pouquíssimo resultado. E por que que isso acontece? 13%, a gente viu que clínicas que não atendem convênio conseguem ter até 35% de taxa de agendamento.
Clínicas que atendem convênios, a gente tem alguns exemplos aqui que chegam até 50% de agendamento. E é sempre percentual, tá? 35 pode parecer pouco, mas não é. Porque essa pessoa está dividida em todas as possibilidades. Tem o tempo de resposta, tem a disponibilidade de horário, tem a localização, tem uma série de questões que faz com que ninguém consiga atender a 100% da demanda que vem da internet. É impossível isso, tá? Mas 35 é uma média boa de agendamentos para pacientes particulares, quando é só particular, e até 50% é uma média boa para a gente mensurar atendimento de convênio. Tranquilo? Então, 13% é a média nacional, só que é muito ruim. Isso acontece principalmente pelos padrões do atendimento. O atendimento no Brasil, ele é muito passivo, e as recepcionistas são muito acostumadas a atender pacientes de indicação. Foram as indicações que te colocaram aonde você está hoje. E desde o começo da clínica, onde você abriu somente com demanda de indicações ou demanda de convênio, a sua recepcionista criou um vício de saber lidar com esse tipo de pessoa. E quando você vai para a internet, você está criando um novo padrão, um novo perfil de pacientes que são muito mais exigentes, são muito mais ansiosos, são muito mais, desculpa a palavra, chatos. E são mesmo, porque é muito mais acessível. Quem veio de indicação, ele já agendou. Ele já está convicto que vai agendar e só não vai agendar se não couber no bolso dele o valor do investimento na consulta. Caso contrário, já está agendado. Quem veio do plano de saúde, do cartãozinho do plano de saúde, do aplicativo do plano de saúde, se você tiver próximo da data que ele pode e ele conseguir chegar, a localização não for um impeditivo, ele também vai agendar. Então, se você faz o melhor atendimento ou um péssimo atendimento, você vai conseguir agendar. E é por isso que as clínicas têm esse 13%, por causa de fazer um atendimento igual ao que fazia anteriormente. E não vai funcionar. Então, o que você faz para subir esses 13% para 35%, para 50%? Você pode simplesmente separar a recepção de telemarketing, né? Separar essas duas posições já ajuda bastante, porque a gente tem uma pessoa direcionada e dedicada a conseguir trabalhar melhor essa demanda específica que vem. Além disso, você pode criar scripts de atendimento e acompanhar o seu time para ver se eles estão seguindo, né? Criar padrões no atendimento. E quando a gente fala de padrões, nós não estamos falando de robotização. O atendimento tem que ser humanizado, tem que ser especializado, mas tem que seguir padrões, porque todo mundo tem que ter uma mesma performance, uma performance muito parecida. Então faz sentido a gente estar fazendo tudo isso. E para você fazer tudo isso, você vai precisar de algumas ferramentas que depois a gente vai falar sobre elas, mas ferramentas para ouvir ligações, ferramentas para metrificar e conseguir gerar dados para você entender aonde há possibilidade de melhora, onde você de fato poderia estar otimizando para conseguir ter mais resultados. Então, excelente. A gente identificou quantidade, valor gerado de receita, ticket médio desses pacientes, quantidade de contatos, quantos contatos, percentual de contatos para agendamento, percentual de agendamento para comparecimento e custo por cada contato e por cada agendamento. Agora sim você conseguiu melhorar sua recepção para otimizar melhor tudo aquilo que vem do marketing. Agora faz sentido falar em aumento de investimento, agora faz sentido ter mais canais de aquisição. Você concorda comigo que antes não fazia sentido? Porque como é que é lógico que se aumentar a demanda, você aumenta a quantidade de novos pacientes. Só que esse é o jeito preguiçoso de lidar com as coisas, porque a gente não está conseguindo otimizar aquilo que a gente já tem. Então primeiro a gente aprende a otimizar para depois a gente crescer e consequentemente ter sustentabilidade através das ações de marketing que a gente está executando. Então, próximo passo, olhar percentual de conversão da landing page ou do site. Muito importante também. Nós não gostamos, e tem vários estudos que confirmam isso que eu vou falar para vocês, mas nós não gostamos de mandar contatos da internet para um site institucional, porque o site institucional ele tem muitas distrações, e quanto mais distrações, maior a chance da pessoa desistir no meio do caminho. Então você tem que ter páginas que falam sobre uma única coisa, que é exatamente o que aquela pessoa pesquisou lá na internet. Então se ela quer fazer um estudo urodinâmico, por exemplo, a sua página tem que ser inteira voltada para estudo urodinâmico.
com formas de contato fácil, sem link para o Instagram, você se engana ao pensar que todo paciente quer ir no Instagram validar, tá? Tem outros estudos também que mostram que mais de 60% das pessoas, na primeira vista da página, se ela achou a palavra que ela pesquisou e a forma de contato, ela já entra em contato. E depois que ela vai validar se tem um Instagram ou não. Mas ela primeiro liga ou entra em contato via WhatsApp, depois ela evolui e vai querer saber um pouquinho mais. Então, nesse primeiro momento, a gente não tem que tirar ela da página. Ela só pode sair da página se for para WhatsApp ou para ligação. Então, muito importante a gente calcular o percentual de pessoas que clicaram nos nossos anúncios, que entraram na nossa página e que formalizaram um contato, seja telefone, seja formulário, seja ligação. E a gente vai pegar a quantidade total de pessoas que entraram em contato, que a gente falou ali na parte mais avançada do funil, e dividir esse número de pessoas, pelo número de cliques que você teve de pessoas nos anúncios que foram até a sua página. E a gente vai ter um percentual. Um site, ele converte entre 6% e 10% das pessoas que estão ali dentro, tá? E por quê? Porque as pessoas talvez não encontraram o que queria, não se convenceram, talvez demorou um pouquinho para achar a informação, não encontrou a informação, voltou, não agradou visualmente ela, isso vai acontecer, isso aqui é o mais comum, porque as pessoas elas se agradam de formas diferentes, está tudo bem, só que um site institucional, ele converte entre 6% e 10% da demanda de pessoas ali dentro. Já uma landing page, para serviços, ela tende a converter pelo menos 15% da demanda, já é o dobro. Uma landing page bem otimizada, com um assunto para cada pesquisa realizada, ela converte ali de 25% a 35% da demanda. E olha que legal, depois eu vou fazer algum cálculozinho para a gente colocar para você entender que com os mesmos 100 contatos que você recebe hoje, através do seu marketing, você consegue 3, 4 ou 5 vezes mais resultados somente melhorando os processos da recepção, depois melhorando a conversão da página, direcionando para uma página correta, para, por último, você olhar para o marketing e otimizar lá. Mas vamos lá. Uma landing page, a gente vai ter um vídeo falando só sobre landing page, só que ela tem que ter o que a pessoa pesquisou, formas de contato em evidência, mais de uma opção de preferência, ela tem que ter prova social, né, comentários, avaliações, número de estrelas e todos os serviços que você oferece. Primeiro o que ela pesquisou, depois os demais, mas toda uma página tem que ter todos esses elementos. Depois que você otimizou e sua página converte mais de 15% da demanda que chega, agora que a gente vai para aquele relatório chato que o pessoal do marketing está te falando, que é o custo por clique, que é o custo, o CTR, que é a taxa de pessoas que clicam no anúncio, que é parcela de impressão, quantas vezes a gente aparece na primeira posição, quantas vezes a gente aparece na segunda e tudo mais. Mais uma vez, pessoal, nada disso importa. A única coisa que importa é quantas pessoas estão sentando à sua frente dentro do consultório e o quanto de receita de faturamento você está conseguindo extrair daquelas pessoas. E tudo isso aqui para trás, todas essas métricas de marketing, elas só servem como indicador para caso a gente não consiga estar atendendo pacientes dentro do consultório, a gente conseguir entender o que a gente pode fazer e como a gente pode mudar. E é por isso que eu aconselho a gente fazer dessa forma, de trás para frente. Resultado, ticket médio, quantidade de agendamentos, quantidade de comparecimento, quantidade de contato, custo do contato, conversão das landing pages para, na última instância, a gente avaliar esse relatório do marketing. Faz sentido para vocês? Se a sua agência está mandando só relatórios com esses números que vocês não entendem e que não querem dizer nada para vocês, comentem aqui embaixo que a gente vai organizar alguma mentoria, algum grupo para a gente conseguir ensinar melhor e detalhar melhor cada número desse e como você consegue interpretar esses números para identificar onde há uma possibilidade de otimização dentro do seu processo.